Maranata, grande é o Senhor. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Tarde boa. Já estamos com saudade do TikTok. Já estamos a esperar. Estou na live, mas estou a esperar e curar os que provêm do TikTok. As novas pessoas que estão conhecendo a obra. A terra está a acordar. Muitos não estão a acreditar que tem um homem no mundo, numa península africana, no cunho da África. Um homem que os cura gratuitamente. Eles estão assustados porquanto habituaram a receberem palavras e orações dos falsos mestres que lhes cobravam valores e que não recebiam estas bênçãos. Pagavam o produto que nunca chegava, o pré-pago evangélico. Os clientes pagam para esperarem os produtos. E os produtos nunca chegam. E os clientes estão quer os vendedores como os clientes são ilegais, não têm onde recorrer. Como disse Jeremias. Ele disse Zacarias. Eles são ovelhas de matança. E eles estão assustados com tudo que estão a ver e ouvir. E eu lhes convido a serem a mulher samaritana desta geração. Cada um deles, cada uma delas. Aqueles que têm recebido o toque. É verdade, o mundo nunca imaginou isso. Por isso estão assustados. Eles só viram no mundo homens manipuladores que lhes cobram os produtos que eles terão que esperar e que nunca chegarão. Agora aparece alguém que lhes dá na hora produtos que eles não pagam nada. E na hora, nem pedem. Vocês viram ontem, as pessoas recebiam curas até do que eles não pediam. Eles pediam mais ou menos oração de libertação, mas estavam doentes. E eu falei, não, eles não acreditavam que Deus curava assim instantaneamente. Então, por isso, quando eles vêm para pedir cura, eles pedem, em vez de pedir cura, pedem somente casamento, felicidade, marido da noite, assim, maus sonhos. Mas está gemendo, porque a esperança já teria morrido. Já oraram, foram nos montes, já pagaram dinheiro, viajaram. O inverso no mundo. Um dia a Nigéria foi o país que os africanos visitaram mais em busca de Deus, em busca de curas, libertação. Hoje agora tudo se inverteu. Angola vai ser essa nação, se fisicamente ainda não é, mas através do online já se pode provar isso. As pessoas estão assustadas, não somente pelo favor e a graça que se manifestou e o poder verdadeiro, e também a urgência, e também a gratuidade, e também a nação onde se manifestou este poder. Viu? Isso é que está a fazer as pessoas ficarem assustadas. Também o lugar, Angola. Como assim Angola? Uns nunca teriam ouvido falar de Angola. Tem alguém que me perguntou que língua você fala? Tá entendendo? Ele estava aqui, entrou na live, né?
e me perguntou em inglês se qual era a minha língua, porque ele não conhecia a língua portuguesa. Nós não sabemos falar nem francês, nem inglês, nem espanhol, nem italiano, nem tampouco a língua dos chineses, mas de tanto ouvirmos eles falar, já conseguimos notar, descobrir, diferenciar, definir que língua é aquela. Quando você encontrar, por exemplo, se você vem falar a língua japonesa, eu nunca ouvi nenhum japonês a falar, nunca ouvi alguém a falar japonês, então eu vou perguntar que língua é essa? Mas se você falar chinês, sei lá como é que chama, mandarim ou como é, falar francês, francês já é uma praia mais ou menos que dominamos um pouquinho. Francês, inglês, espanhol, italiano, umbundo, chokwe, kimbundo. A pessoa não vai assustar, não vai dizer que língua é essa. Sabe que essa é língua inglesa que eu não entendo. Esse é francês que eu não conheço. Esse é japonês ou então chinês dos chineses, mas que eu não entendo nada. Mas se a pessoa perguntar que língua é essa, é porque nunca ouviu alguém a falar português. Ou então já ouviu, mas poucas vezes. Então não fica... E não tem influência, não tem um domínio, é incrível. E as pessoas pensaram que a língua do Camões era uma língua muito influente. Nada. Não tem muita influência. Temos as 3 línguas muito influentes. Inglês em primeiro, depois vem o francês, depois vem o espanhol, né? Português talvez venha em 4º lugar. Sei lá. Eu acho que também não, é o árabe. Então, você vê que o homem perguntou-me qual é a língua que eu falava. Eu assustei. As pessoas perguntam, Angola fica onde? Em que continente? Que país é esse? É incrível. Mas vem em Angola para você ver o orgulho dos angolanos. Nós somos a nação mais poderosa, o povo mais especial. Nós somos a nação mais rica do mundo. Nós somos a nação... Tudo é esse orgulho. O principal desse Angola, desse país, injetou orgulho no coração dos angolanos por causa do petróleo. Nós até pensávamos que Angola era a nação mais produtora do petróleo. Os menos atentos, eles pensam que a Angola é o que mais produz petróleo. Afinal, nem no 5º lugar se encontra. Nós pensávamos que Angola era a nação que mais diamante produz. Afinal, nem no 2º lugar está. Nós pensávamos que Angola, o português era a língua mais conhecida no mundo, a par de inglês e francês. Nada. Mas eu vou fazer com que vocês sejam conhecidos nos céus e na terra. Eu vou fazer com que a vossa língua seja desejada, conhecida e desejada. Eu vou fazer isso através do reino que eu vos trouxe, ó portugueses e angolanos. Não que eu vim para os portugueses ou para os negros. Ontem eu falei isso no altar. Eu falei que, por causa dos demônios, né? Aquela senhora que teria sido levada no inferno. E os demônios me chamavam de carvão preto, destilando o seu ódio, o racismo. Eu disse ontem no altar que o racismo que existe na terra contra os negros, eles do inferno, eles é que vomitaram, eles é que criaram, eles é que incitaram as outras raças para odiarem, desprezarem. Primeiro amarraram o continente, a pele negra, amarraram os africanos, amarraram os negros e depois incitaram as outras raças para maltratarem, desprezarem, detratarem os negros. E assim
a senhora viu os demônios no inferno, porque o homem apareceu lá, o Elias apareceu lá para lhe salvar, e os demônios diziam, sai daqui, seu carvão, seu preto. E a senhora disse, apóstolo, os demônios te odeiam, eles têm muito ódio de ti. Estou a falar de uma mulher que ressuscitou dos mortos. E eu respondi, eu também lhes odeio. A diferença é que eles me odeiam, mas não podem me fazer nada. Mas eu lhes odeio. Eu lhes odeio. E estou a lhes maltratar. Eles não conseguem me maltratar. O ódio deles não me faz nada, mas eu estou a lhes odiar e machucar eles. Destruir. Encarcerá-los nas cadeias. Lhes amontoar como Sansão lhes amontoava. Os seus inimigos. Aos seus milhares. Todos mortos. Corpos quebrados. É isso que eu estou a fazer com os diabos. Então, o que adiantou me odiarem e não terem poder sobre mim? Mas eu lhes odeio e tenho poder sobre eles. Aleluia! Ok? Mas eu não vim para os negros. Eu vim para todos. Para todas as raças, povos e nações, línguas e tribos. Eu vou alcançar os eleitos, os vocacionados, os filhos de Deus, conhecidos por Deus pela sua presciência. Como disse Paulo, os que dantes ele conheceu, a estes também ele predestinou. E aos que ele predestinou, ele chamou. E aos que chamou, ele justificou. E aos que ele justificou, ele glorificou. Então, vós fostes conhecidos antes mesmo que vocês existissem, e por isso fostes predestinados ao reino de Deus. Agora que os frutos estão maduros e já estão a ser vocacionados, ou então chamados para a salvação, e vocês estão a ceder, e vocês não estão a resistir. Frutos maduros é tempo de colheita. E assim, quando vocês aceitarem a vocação, porque vocês são pecadores, então sereis justificados. Justificação gratuita, pela fé e não pelas obras. E assim, através da fé e do arrependimento, das obras mortas, sereis perdoados, aceitos, lavados, purificados. E mais tarde, é só esperar a glorificação. Primeiro a glorificação aqui na terra e depois a glorificação plena, que é na eternidade. Aqui na terra estamos a falar do cumprimento da palavra de Deus, estamos a falar das bênçãos, estamos a falar de todo o bem que Ele prometeu fazer aos céus. É este que eu estou a chamar de glorificação. Mas depois vem a glorificação eterna, perpétua, que é a elevação com corpos glorificados para viverem eternamente com Deus, como está escrito, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Quais os homens? Os homens que um dia teriam sido justificados, que agora foram glorificados para viverem com Deus como anjos, como espíritos. E vai adorá-lo. Ok? Então, os frutos estão maduros. Ontem a mensagem que eu preguei. Chegou a hora da colheita. Sabe por que existiram 3 festas em Israel? Porque existiriam 3 dispensações. Cada festa principal de Israel representava uma dispensação de Deus. Vocês tiveram a dispensação de Moisés, tiveram a dispensação de Emanuel, agora temos a dispensação de Elias. Só que a dispensação de Elias é uma subdispensação. É uma linha. Ele está conectada na dispensação da graça, que é do Emanuel. Mas é uma festa também.
Por isso Deus permitiu que o reino de Deus fosse tomado no intervalo de mais de 1000 anos. Por isso que Deus permitiu que a igreja fosse vencida durante mais de 1000 anos. Por isso Deus permitiu que houvesse um período negro da igreja, da escuridão da noite. Ok? Assim como o mundo ficou escuro durante esses anos todos, agora Deus enviou Elias para vir outra vez acender a lâmpada. Elias desceu para vir incendiar a terra, para poder iluminar outra vez a terra. E essa é a terceira e a última dispensação. Depois teremos uma também aí, da lei, mas que vai se manifestar para Israel. Glória, como que Deus vai se lembrar dos dispenseiros da lei, por quanto foram esquecidos, aqueles que foram os primeiros, foram chamados como os pais, os primogênitos, mas por causa da vocação dos gentios, Deus os entregou às suas paixões infames e concupiscências para que fossem escravos espirituais outra vez, e depois disso vir a libertação. Paulo explica isso. Assim como Deus se compadeceu de vocês, ó zambujeiros gentios, também o mesmo Deus se compadecerá outra vez dos israelitas. A queda deles deu lugar a vocês, ou então é a riqueza para vocês. Foi bom que eles caíram para que vocês fossem levantados. Mas para Deus, quando terminar uma dispensação, terminou. Agora estamos a viver a terceira festa. Então a terceira fase, a terceira dispensação na terra. A festa dos tabernáculos. Ok? Ainda não aconteceu. Estamos a trabalhar para que chegue esse dia em que vai haver festa na terra. A terceira festa. Pois Elias já está na terra, ainda está a libertar a terra. E a libertação é através de uma guerra. Elias está a guerrear com os poderes das trevas. Elias está a lutar com o dragão. Elias está a lutar com os montes. Elias está a lutar com o exército de Satanás. Importa que libertemos o mundo todo. E depois chegará o tempo da colheita. Mas antes mesmo de chegar esse dia da colheita que estou me referir, a grande colheita, nesse mesmo dispensação de Elias, temos 3 manifestações de Deus. 3 colheitas na mesma colheita. Então essa colheita é dividida em 3 partes. Já tivemos a primeira, agora estamos a viver a segunda colheita. Mas assim como Paulo falou, uma porta grande e eficaz se me abriu, mas tem muitos adversários. Nós também estamos a enfrentar isso. Um dia se abriu a primeira porta da primeira colheita, muitos adversários, o sistema mundial se levantou, a prostituta mãe e as suas filhas se levantaram, mesmo não mostrando a cara, em off, subliminarmente, nos atacaram, nos esconderam, usaram todos os métodos e meios para ocultarem esta lâmpada, esta luz que brilhou no tamanho das estrelas. Mas, ainda assim, como está escrito que dos povos ninguém esteve comigo, o braço dele, ele sozinho, lhe trouxe a salvação. Conseguimos ter algumas colheitas na medida da primeira colheita, e eles se enganaram e pensaram que nos esconderam.
Agora estamos a viver a luz maior do que a primeira que se manifestou. Eis aqui a segunda colheita. E vamos colher. E já estamos a ver essa manifestação. Está a vir com muita força. Muitos povos da terra, de outras línguas, estão a concorrer à nossa live, às nossas lives, às nossas reuniões, mas é no TikTok. A segunda colheita não está no Facebook, nem tampouco está no YouTube, nem tampouco nas igrejas presenciais. Mas está a se decorrer mais no TikTok, onde milhares e milhares de pessoas afluem para acompanharem as mensagens do homem em várias páginas dos nossos irmãos. E essas pessoas já estão sentindo a sede e fome de Deus. Já estão clamando para que sejam enquadrados, apacentados, instruídos. Uns até já querem servir. E já começamos a trabalhar. E inteligentemente o Espírito Santo, aquele que abriu a porta, nos deu sabedoria e já começamos a lhes congregar, e já começamos a lhes instruir, e já estão a ter o primeiro contato com o homem. E muitos deles começaram a experimentar a cura e a libertação. É incrível. Esta é a segunda colheita. Enquanto que os nossos inimigos estão a dormir, nós estamos a avançar. Outro dia, a madre que teria entrado na live do Zoom, ele disse: agora entendi por que te esconderam. Eles pensaram que teriam me escondido. O sistema, claro, não ela. Então, agora veja, a palavra de Deus está a se cumprir entre nós. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem tampouco se acende a candeia para se colocar debaixo da mesa. Por isso foram surpreendidos quando eles criaram barricadas e barreiras e obstáculos. Primeiro, nas igrejas físicas. Criaram barricadas. Depois, no YouTube, Facebook, criaram barreiras, barricadas, tiraram amplitude, a visibilidade das nossas páginas, perseguem aqueles que tentam partilhar, tiraram o alcance da nossa página do Facebook, bloquearam o nosso grande canal que nós tivemos, impediram-nos entrarmos na mídia convencional, ameaçaram as pessoas, infamaram-nos e difamaram-nos, chamaram-nos de todos os nomes para impedir as pessoas de não irem. Alugaram balaões que profetizaram contra nós. Os balaques alugaram balaões. Os balaões profetizaram contra nós, pregaram contra nós, insinuaram as pessoas, falaram todo tipo de mal contra nós. E eles disseram: trabalho feito, conseguimos esconder o homem. Agora, quando menos eles esperavam, nós imigramos para o TikTok, onde está, como se diz na gíria angolana, está a bombar. Lá está a bombar e os povos estão vendo a obra do Senhor, mesmo não entendendo a nossa língua, porque são mais estrangeiros que estão a fluir as nossas páginas, mesmo não entendendo o português, mas estão a sentir a paz. Algo está a lhes confirmar que Deus está aqui. Algo está a lhes mostrar que este homem é de Deus. Algo está a lhes mostrar que aqui não tem mentira, não. Não somente isso, muitos têm sido curados só por assistirem e ouvirem os louvores da Igreja Viva. Entrou um muçulmano do Senegal no Zoom e ele nos contou isso, que muita gente estava a ser curada no Senegal através das nossas mensagens e pregações, mesmo não entendendo nada. Isto é simplesmente maravilhoso. Muitos já começaram a evangelizar nas ruas de Yaoundé. Muitos já estão a anunciar lá em Addis Abeba, em Nairobi, como Jamaica. Muitos no Haiti,
É incrível. Nigéria, Congo, muitos já começaram a trabalhar, estão a direcionar as pessoas. Vocês estão a sofrer. Deus já enviou Elias. Elias já se manifestou na terra. Vocês não sabiam? Ele está a curar todos que se chegam a ele. E eles estão a perguntar quanto é que ele cobra. É Elias, é verdadeiro, não cobra nada. Estão assustados. E agora aqueles que criaram barricadas e barreiras e obstáculos no Facebook e YouTube. E também nas igrejas físicas, não virtuais. Se assustaram, nós já emigramos. Ouviu? Ontem mais de 4.700 pessoas assistiram ao TikTok. Essa é a mulher do Caim, do Dario, a dona Soraya. O Dario que estava essa é só uma página. Numa das páginas do TikTok, que estavam em conexão conosco no Zoom. Ouviram? Quantas pessoas foram curadas? Trabalhamos até madrugadas. A live ontem foi especial. Só foi para orar pelas pessoas que estavam a clamar no TikTok. Porque esse clamor é antigo. Eles já queriam ter contato comigo. Queriam já as mensagens traduzidas. E já começamos a traduzir as nossas mensagens. No TikTok já se pode ver as mensagens traduzidas nas línguas deles. Essa é a colheita da segunda glória. Ou então da segunda casa. A manifestação de Deus na segunda casa. A glória da segunda casa. Que é maior, não é que será, já é do que a primeira. Agora, todo o princípio, sempre as coisas são pequenas. O princípio, as coisas nunca foram grandes. E quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? Parece que estamos a acolher pouco a pouco, poucas almas, ou então poucas pessoas e tal. Vai aumentando até alcançar a plenitude desta fase. É só vocês estarem atentos para vocês verem os ventos do Espírito como estão a soprar na terra. E esta glória se manifesta com muito poder. Poder para curar os enfermos, para realizar, operar maravilhas, para tocar o tempo, mudar o tempo. É incrível. Ressuscitar mortos. Isso tudo. Estamos a viver esses dias. Cadê estão aonde os nossos opositores? Veja só a mensagem que eu trouxe a vocês a respeito de Paulo. Paulo, ele fez muitos estragos em Israel, principalmente na Ásia. Muitos estragos ele fez. Levantou grandes igrejas. Multidões e multidões largavam os deuses estranhos e se convertiam ao cristianismo. Muitos judeus espalhados entre essas nações largavam o judaísmo e se convertiam no cristianismo. E assim, o diabo, usando os judeus e os príncipes das nações e outras religiões, como o artifício que fazia as imagens de Diana e outros tantos, o próprio Alexandre, antigo discípulos, teriam se levantado contra Paulo. Paulo foi atacado até a exaustão. Foi perseguido para tentar impedir que a obra do Senhor não tivesse um percurso viável. Várias vezes prenderam ele. Várias vezes expulsaram ele da cidade. Tantos bloqueios, julgamentos, juízes, ou então pancadas, castigos, tumultos. Foi chicoteado várias vezes, mas ninguém teria conseguido parar Paulo. E uma dessas vezes, a última, nós vimos Paulo sendo provado à morte, preso em Jerusalém, e a missão, o propósito na qual seus inimigos teriam lhe prendido, não era para lhe pôr na cadeia, é para matar. Mas não conseguiram matar, atrasaram. Foi socorrido por Deus e o centurião lhe tirou no meio deles. Eles assustaram, ficaram frustrados porque queriam já matar ele, porque o projeto era matar Paulo. Havia projetos entre os príncipes de Israel para que Paulo fosse morto por causa dos danos que ele trazia no mundo, ao reino de Satanás. E assim atrasaram o homem que cuidava dos 100 homens,
Então o general do exército, será capitão, que era o centurião, conseguiu lhe tirar na mão dos assassinos, ele meteu na cadeia, e eles ainda, muitos fizeram conjuração que tinham que matar Paulo, sob pena de maldição, que nem iam comer nada, nem beber nada até que matassem Paulo, e convenceram os príncipes para que fingissem chamar Paulo para que viesse na audiência, parece que querendo ouvir alguma coisa dele, mas afinal de contas esses rapazes estavam preparados, que até na mão dos tropas, no meio dos tropas, pode ser no carro, em cima dos cavalos dos militares, nós vamos nos apressar, vamos já lhe atirar a vida. Mas alguém estava lá no meio deles, que era sobrinho do Paulo, se apercebeu, e foi avisar Paulo, e Paulo avisou a guarda, o centurião, ou então o tribuno lhe tirou dali. À madrugada, escoltado por homens, centenas de pessoas tiraram Paulo da cidade e levaram-no para outra cidade, para outro lugar. Ouviu? Isso tudo era Deus livrar o seu servo, pois Deus livra os piedosos da tentação. Não conseguiram. Desta vez Paulo apela para que fosse para César ser julgado. E quem que disse que Paulo é que apelou para César? Foi Deus. Aliás, Deus teria revelado a Paulo que importava que ele pregasse o evangelho também em Roma. E Paulo sabia que estava aí para Roma. E por isso chamou César, ou então queria ser julgado no tribunal de César. E Paulo chegou até a Roma como prisioneiro. E vocês conhecem o tumulto da caminhada em direção a Roma, o naufrágio, o socorro de Deus. É incrível o espanto dos militares, do centurião, dos capitães do navio. Deus se manifestou através de Paulo. E todos aqueles criminosos e militares foram salvos por causa de Paulo. Paulo lhes avisou: vocês não vão morrer. Paulo disse: meu Deus me apareceu, me disse isso. Todos dependiam agora de Paulo. E como saíram daquela ilha para Roma. Vocês conhecem a história. Agora eu vejo Paulo no último capítulo do livro de Atos, no versículo número 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo. Ouviu? O homem que foi preso para ser julgado e condenado, agora estava na sua própria casa que era alugada por ele. E 2 anos inteiros ficou na sua própria casa que ele alugara como prisioneiro na prisão domiciliária. Ouviu? Quem é que colocou Paulo nesta prisão domiciliária? É Deus. Porque em Deus há poder para mudar as leis, para rasgar estatutos, constituições, estabelecer outras leis. Em Deus há poder para remover reis, estabelecer outras leis, a outros reis no lugar, até os mais pequenos dentre os povos, ele põe lá. Deus faz tudo o que lhe apraz. Então foi Deus que permitiu que Paulo fosse colocado em uma prisão domiciliária. E veja só, ele mesmo que alugou a casa. E na sua casa, onde ele ficou como prisioneiro. E ele estava lá, hoje chamamos de prisão domiciliária, na sua própria casa. E ele aproveitou aquele lugar para continuar a pregar o evangelho. E Paulo pregava, sim, a todos quanto vinham vê-lo. Amém? Recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade. Não havia oposição, não havia obstáculo. Aquele que enfrentou tantas oposições na Ásia, na Judeia, agora estava na capital do mundo. Antigamente a Roma era a capital do mundo, então a potência mundial, com mais ou menos na América, sei lá, se Washington, Nova York, Washington. Paulo estava em Washington, ou então em Nova York, na sua própria casa que ele alugara,
e recebia todos quantos vinham visitá-lo e lhes pregava o reino de Deus, ensinando-os com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Viram como Deus faz? Ninguém pode parar a pregação do Evangelho. Só se para o falso Evangelho. O falso Evangelho, quando os governos da terra se levantam, eles param. Se quiserem, matam todos eles, não resta mais ninguém. Mas a igreja do Deus vivo, o reino de Deus, pregação viva, não para. Se até os falsos, quanto mais são perseguidos, mais se agigantam. Nós tivemos movimentos diabólicos que pregavam o evangelho, que foram perseguidos, que não foram exterminados. Então, temos aí o quimbanguismo, o tocuísmo, testemunho de Jeová. Eu acho que também os adventistas já foram perseguidos. Os calpetecas também. Se enganam quem pensa que os calpetecas desapareceram. Os calpetecas ainda estão aí, mesmo na escondida, mas continuam a se congregar. Só que como eles são da carne, então é carne. A carne só gera carne. Só fiz uma comparação. Agora imagine se aquilo que é falso, quando foi perseguido, quando foi exterminado, se agigantou, imagina o que é verdadeiro. Imagina o que é verdadeiro. Nem mesmo o comunismo conseguiu acabar o cristianismo morto nos territórios ocupados. Nem mesmo o Stalin e outros presidentes russos ou então comunistas, como é que é? Chamava-se URSS. Os soviéticos conseguiram acabar com o cristianismo. Nós vimos a história das igrejas atrás da cortina do ferro, as igrejas no subterrâneo, no esconderijo. Muitos eram mortos, eram presos, mas outros continuavam. É incrível, mesmo não havendo vida. Sua letra não conseguiram apagar. Agora imagine o espírito. Não, vocês estão a entender. Então esquece se alguém está a pensar que olha, Elias vão lhe fechar a igreja dele, Elias vão lhe perseguir, Elias vão acabar com ele. Eles nem acreditam que eu sou Elias. Esse que se autodeterminou, auto-intitulou que Elias vai ser perseguido. Muitos estão à espera. Por exemplo, agora estava a ver um decreto novo que saiu. Mais uma igreja, a terceira, né? A igreja do William Branham. Esse é um decreto também foi extirpada em Angola. Miguel, mais uma foi extirpada em Angola do William Branham. Estava a ver agora isso aí. Por isso, quando vocês estavam a entrar, estavam a me ver distraído. Apareceu aqui no meu telefone. Não, ainda não tinha abrido o vídeo. O telefone me mostra aí. Já estava aqui, de um rapaz aí da Iurde, que estava a ver uma página, sei lá se é canal, como é que se chama. A igreja chamada da mensagem. A mensagem, Civi. Mensagem, conhece a mensagem, né? Civi, você já esteve lá na mensagem. Dizem mensagem do último tempo. E a terceira, extirpada, depois do Bima, a quarta, né? Bemi Samuel, Bima, Mer, agora a mensagem. E todo mundo, cada vez que sai uma notícia desse, a expectativa é só salvação de todas as nações. Estão a dizer, mas como é que é? Nada! Não fecham Jojaquei, não estão a fechar, mas por quê? Estão a se indagar, mas por quê então? Quer dizer que eles querem fazer festa. Ao fechar esses aqui, não tem nem há comentários. Eles só dizem, esses mas são fracos, nós queremos quem? É gay do cabeludo. Ok? Sabe, Sérgio, sabe o que eles falam ao povo?
Hein? Quando eles veem essa mensagem, essa notícia, eles só dizem, tem que ser o cabeludo. O cabelo grande. Hein, Silvio? A mensagem foram banidos. Mas como eles todos são carnais, não têm vida, não tem lucro nenhum. Não tem. Podem até sobreviver no esconderijo, não sei quem, aquela coisa toda aí. Mas tenta só tocar na igreja do Deus vivo. Tentam só fazer isso que estão a fazer lá, na sinagoga, na igreja viva. Para vocês verem o agir de Deus. Hein? Vamos lhes cantar como canta brasileiro. O agir de Deus é lindo na igreja do Senhor Jesus. Não toque nos meus profetas. Não maltrate os meus ungidos. Aquele que ordenou para não tocar nos seus profetas e também para não maltratar os seus ungidos, tem permitido que os seus profetas sejam tocados, tem permitido ou poderá permitir, e como sempre é a sua regra, que os seus ungidos sejam maltratados ou tocados. Mas quando ele permite para que os seus ungidos, os seus profetas, sejam quer tocados como maltratados, é porque ele tem um propósito nisso. E qual é o propósito? Sempre para cooperar para o bem dos seus ungidos e para o mal dos detratores, dos perseguidores, dos opressores, dos perseguidores. É o juízo de Deus, é o julgamento. Eu te levantei, disse Deus a Faraó, para eu mostrar o meu poder a você. E também para que eu seja exaltado em todas as nações. Eu endureci Faraó, porque eu quero mostrar o meu poder a ele. Pois eu me compadeço com quem eu quiser me compadecer. E também endureço a quem eu quiser endurecer. Ele faz isso. Então, nós andamos preparados. Aliás, todo cristão da verdade, que ama a Deus, não tem medo do amanhã. Porque ele sabe que tudo que acontecer hoje e amanhã, não ontem. O que passou ontem, passou. É só hoje. O que acontecer agora, o que acontecer amanhã, está no controle de Deus. Não que ontem não estava no controle de Deus. Só que ontem já passou. Já se viveu ontem. O que nós passamos ontem, ficou só na história. Valeu a pena que passamos aquilo ontem. E o que passamos ontem nos trouxe até aqui. Isto é, temos experiências. O que passamos há 3 anos atrás criou experiências muito fortes, um baluarte para essa igreja. O que passamos aos 21 anos, aliás, quando eu abro a boca, vocês têm visto e ouvido, eu só falo das minhas experiências. Valeu a pena. Valeu a pena tudo que nós passamos. Sim, nos fortificou, nos fez crescer, e hoje somos homens maduros, homens vividos, homens fortes no espírito. Mas já não vamos viver aquilo. Faz parte do passado. Temos que esperar o hoje e o amanhã. Preparados para tudo. Porque somos como ovelhas que são levadas para o matadouro. E a ovelha não tem determinação pessoal, própria. Ou não tem vontade própria. A ovelha não decide se deve ir no matador ou não. É levado no matador. E quem é que nos leva no matador? Se engana quem pensa que Satanás é que leva as ovelhas para o matador. Não. O Espírito Santo é que leva as ovelhas para o matador. Ele lhes entrega ao matador para lhes matar. Mas quem lhes leva é o Espírito Santo. E o Espírito Santo levou Jesus para o matador do deserto. E lá estava Satanás à espera. Não foi Satanás que levou Jesus para o matador. Não foi vontade própria de Satanás. Não. Foi Deus Pai, através do Espírito Santo, que levou Jesus para ser entregue a Satanás, para ser tentado. Esse é o matador, as tentações. Mas no matador,
tu vais prevalecer. No matador, tu vais vencer, pois ele vai te guardar no matador. Nenhum cabelo da tua cabeça cairá sem a permissão dele. Tu vais passar no fogo e o fogo não vai te queimar. Tu vais passar na água, a água não vai te arrebatar. Tu vais passar nas enchentes, as enchentes não vão te levar. Passarás firme pelas águas, passarás firme no meio das águas, e a terra firme se manifestar, é manancial de água, terra seca, né? E a terra seca se como é que é? É manancial de águas vivas. Deus fará tudo por você, moverá céus e a terra com seu poder. Ei! Já tenho aqui a minha bomba. Já tenho duas bombas. É que o meu puto aí me trouxe, ainda está em Portugal. Passará firme pelas águas, moverá céus e a terra com seu poder, e a terra seca se manifestar, emananciar de águas vivas. Deus fará tudo por você, moverá céus e a terra com seu poder. O impossível vai acontecer, vitória certa Ele trará sobre você, sobre você. Sabe, eu falei na Soninha, a viola fica já mesmo lá embaixo, não sobe mais. Aqui. São duas, né? Então, uma ofereci lá no que é na banda. Disseram que a viola que está lá já está toda arrebentada. A adoração voltou. És tu, a essência és tu, és tu. Oh, quando a essência és tu, a essência és tu, és tu. Não, mas ainda estou a pregar, é? Ainda estou a pregar. Ela vai ser bem protegida, porquanto não será nada danificada não, tem que ficar aqui. Então eu estava a falar que tudo que nós estamos a viver já está escrito. Tudo que nós passarmos já foi sonhado por Deus. Já está. Olha o que Paulo fala. Deus preparou boas obras para que nelas nós pudéssemos andar. Mas não é só isso. O caminho já foi traçado. Você não inventa caminho. Por isso, quando Jesus apareceu, ele disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então você deve passar a andar no caminho que já encontraste, que é Ele. Então, você não escolhe o caminho. Você não diz: não, eu não quero passar nesse troço. Não, eu não quero esse caminho. Ninguém é obrigado a entrar no caminho. Mas quem ir para o céu, o caminho é só um. Quem quer permanecer para o céu tem que superar todos os obstáculos. Porque os troços desse caminho, todos não são semelhantes. Tem retas, tem vales, tem campinas, tem elevações.
tem pântanos, tem rios, tem fogo, tem ladrões, tem espinhos, tem espada, tem tudo. Você vai ter que enfrentar os perigos desse caminho. É isso aí. Então, que venha a espada, que venha a perseguição. Pode vir. Mas ai daqueles que não são chamados pelo seu decreto. Olha quando Paulo fala a respeito disso que eu estou a dizer agora aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele acrescenta, daqueles que foram chamados, que são chamados pelo seu decreto. Isto é, não é para qualquer um. Essa igreja está aqui por um decreto. O que significa igreja que foi levantada, edificada por um decreto? Não é de um pensamento humano. Não é um desejo humano abrir essa igreja. Não é uma paixão, um sentimento, uma vontade própria. Não. É por uma revelação. Uma vez Paulo, descrevendo, disse que teria ido para Jerusalém 14 anos depois por uma revelação. É muito forte, né? Então eu também digo, eu fundei esta igreja por uma revelação. E não pense que é falsa a revelação. Aliás, se fosse falsa, essas guerras todas que ele passou durante 21 anos já não existiria. Tem uma multidão de jovens que começamos juntos. Uma multidão de jovens que naquela época, há 21 anos, muitos deles até já les encontramos. Outros nos encontraram. Outros começamos no mesmo ano. Uma multidão que abriam igrejas. Mas eles abriram na carne. Uns deles saíram de mim. Tem pessoas que saíram de mim e foram abrir igrejas. Foram na carne. Outros foram meus amigos. Abriram suas igrejas na carne. Na carne significa não por uma revelação. É isso que Jesus falou a Pedro. Não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas sim o Pai que está no céu. E quem me revelou para fundar essa igreja é aquele que me enviou. E aquele que me enviou é Deus. Por isso, quem se levantar contra essa igreja, se levanta contra Deus. E quem se levantar contra Deus, arranjou seus problemas. Deus humilha seus inimigos. Deus, você não pode só, você não imagina o que Deus faz contra quem se levanta contra Ele. Olha o que Deus fala através de Paulo. Aliás, Jesus fala a Paulo. Veja só, Paulo levantado para o próprio Deus para perseguir a sua igreja. Isso que eu acabei de falar aqui, eu te levantei ao faraó. Sim, ele levanta os pecadores, os ímpios, para lhes humilhar. Depende, a uns é humilhação da morte, outros é humilhação da exaltação, como de Paulo, né? Veja só o que Deus falou a Paulo. Duro, ó Paulo, é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E pagou uma fatura muito grande. Ficou cego 3 dias e 3 noites, sem ver o sol. Chorando. Não somente isso, depois agora que ficou curado e também liberto e batizado, Deus lhe falou, eu vou te mostrar o quanto você vai padecer pelo meu nome. Bom, isso já não tem nada a ver, é sofrimento, é esse que coopera para o bem. E Paulo sofreu e aprendeu que todos os sofrimentos que ele passou, agora que é cristão, não mais judeu, cooperavam para o bem dele. E para o bem do Evangelho. Uma vez ele escreveu, disse assim, que as minhas prisões cooperaram para o bem do Evangelho. Até a guarda pretoriana ouviu a mensagem. Os guardas lá da comarca ou da cadeia foram evangelizados por Paulo. Paulo ganhava almas até dentro da cadeia. Discípulos. É incrível. Continuava a pregar. Olha, essa é a cadeia onde ele estava. Autoprisão.
ou então prisão domiciliária. Ok? Mas parou? Não. Continuava a ganhar almas. Todos que lhe visitavam. E Deus tocava nas pessoas para irem lá. É incrível. Eu creio que a casa de Paulo era uma casa concorrida. Se for nos dias de hoje, a contra-inteligência estaria a sondar por que nessa casa deste prisioneiro em prisão domiciliária entra muita gente. Os contra-inteligência poderão se infiltrar lá, fingir também para se foram visitar Paulo, para saber o que ele fala a essas pessoas. Ouviu? Não somente lhes pregava, e lhes ensinava. É muito forte. E com toda a liberdade, sem obstáculo, sem oposição. Se enganaram aqueles que pensaram que acabaram com Paulo. Não conseguimos lhe matar, mas vai morrer na Roma. Nunca mais voltará aqui pregar o Evangelho. Mesmo na Roma, continuou escrevendo. E as suas cartas deram sucesso até hoje. Suas cartas até hoje é um testemunho vivo de alguém que viveu Cristo. Aleluia. Com factos. E não com blá, 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 blá. Até hoje. Ok? 2 anos completinhos. Isso mostra que depois de 2 anos saiu. Saiu. Eram livres. Quem é livre no Senhor é livre em qualquer lugar. Nem a cadeia fez Paulo um condenado, um prisioneiro. Por isso Jesus falou que existe uma verdadeira libertação, que é no Espírito. E se seu Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Eu também estou na cadeia. O mundo está espantado. Eu estou na cadeia. Só que a diferença de Paulo é que Paulo lhe meteram lá. Eu mesmo que me meti lá. Eu também me considero como prisioneiro do Senhor. Estou há 3 anos preso. Na minha casa que eu aluguei. A diferença é que eu não ensino. As pessoas não me visitam aqui para lhes ensinar. Eu saio no sábado e domingo para eles ensinar. No Brasil chama-se saidinha. Eu tenho saidinha da cadeia, sábado e domingo. Só para ensinar, não é para ir passear, não. E também, usando as tecnologias, eu também estou a ensinar as pessoas aqui dentro. Por isso eu faço lives todos os dias. Isso até teria incomodado os falsos profetas e o sistema. E alugaram aquele demônio aí, sei que é o nome dele. Ou Viola, ou Vaiola, ou como é? É Viola, né? Aquele cômico aí, aquele demente, aquele tarado. Nem conseguiu pronunciar o meu nome. E veio dizer que tem um pastor que faz muitas lives, e não sei o que, falou das lives e do jejum. Parece que sabe alguma coisa. Estava a insinuar, não precisa jejuar, e não sei o que. E aqueles cadáveres também que lhe alugaram estavam a rir. Mas com medo. Como que não nos arranja problema. Mostrando, o medo que eles mostraram, mostrou que eles não sabiam do que ele ia falar. Por isso se olharam. Ah é? Se olharam? Tenham o mesmo medo. É? Elias, quando ele te surpreender à noite, não tem ninguém que vai, nem Satanás pode aparecer. Se Elias vier no teu sono, na tua cama, tirar a espada, nem Lúcifer vai vir te livrar. Por isso, com prudência, lidem com Elias, antes que ele não se ire e pereçasse no caminho. E aqueles que estão a servir a Deus, e vós, os reis, também sois instruídos a fazer o mesmo. Sirvam o Senhor com temor, terror e temor. Não brincam, não. Então você veja. Paulo continuava na sua casa como preso, e eu também. Já passei os 3 anos, estou a caminho de 4 anos na minha casa, e eu continuo a ensinar. Nem mesmo a oposição do Viola e dos falsos profetas e do sistema fizeram com que eu parasse. O sistema entrava nas lives, os agentes secretos vinham aqui, alugavam pessoas para virem blasfemar, alugaram até aqueles piratas, como é que se chama, para trazer homossexualismo, a lançar nas lives, ofensas, não sei o quê.
Só que todos que entraram na live por aluguer e vieram fazer esse trabalho, morrem. Morreram. Os que estão vivos vão morrer nos próximos dias. Pelo dinheiro, vieram se matar. Isso tudo era contra-ataque do inimigo para que eu parasse de fazer lives. Mas eu nunca parei de fazer nada. Sou o Senhor que me para. Quando eu quero, eu faço. Quando eu determino fazer algo, eu sou um defensor acérrimo das minhas convicções. Está a entender? Sou defensor acérrimo das minhas convicções. Eu defendo as minhas convicções até a morte. Sou o céu que me para. O céu, quando eu não quero que eu continue a fazer aquilo, me para. Não há diabo, não há rei, não há nada que me para. Então nós estamos continuando pregando, usando as plataformas. Ataques foram milhares, como já falei. Muita oposição, mas nós continuamos. E veremos no fim. O mais importante não é o presente das coisas, não é o princípio das coisas. O mais importante é como as coisas vão terminar. O que adianta começar e não terminar? Eu gostaria de não começar do que começar e não terminar. Quando eu começo, eu termino. E vou terminar. Aliás, aquele que me deu a revelação de abrir a igreja, nessa revelação, uma palavra foi revelada, diz assim: essas mãos começaram esta igreja, ou esta obra. Estas mãos vão completar essa obra. E a igreja termina com o arrebatamento. Ok? Estarei convosco até o fim. Pregando, sem oposição, com liberdade. Mas se Deus quiser nos abençoar, usando o seu poder, no seu tempo e os seus métodos, pode ser através de dor. Pode ser que incite os nossos inimigos. Pode ser que levanta os nossos inimigos para isso. E termos o mesmo fim, ou então, fim não digo fim, teremos a semelhança do que eles estão a fazer às outras igrejas. Eu até gostava disso, né? Eu até tenho apelado que eu gostaria que a igreja que foi fundada há 21 anos saísse num decreto como esse que estão a sair aí, do INAR. E alguém vai me perguntar, obedecerias o decreto? Sim. O decreto da porta lá fechar, mas de pregar não ia obedecer. Se mais ou menos um dia dizer, olha, quem pregar o evangelho sem a formação teológica vai para a cadeia, eu continuarei a pregar. O único decreto que eu iria obedecer, se disserem, igreja está fechada. Porque para fazerem isso, o céu é que fechou. E o céu não fecha a igreja dele. O céu atribula a igreja dele. O céu prova a sua igreja. O céu purifica o ouro. O céu prova o ouro e a prata para brilharem mais. Aleluia! Então eu iria me alegrar nesse deserto, iria me alegrar com essa atitude, porque nisto eu verei o poder do alto e a sua glória. É isso que Davi orava. Ah, Deus, Tu és o meu Deus, eu vou te buscar de madrugada te buscarei, ó Deus. E vão dizer, afinal ele é brasileiro? Não, eu sou mesmo de Angola, já. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada, onde não tem água, para ver a sua glória e a sua fortaleza. Então a sua fortaleza é a sua glória. É no deserto. E deserto não é lugar de festa. É um lugar de tristeza, de solidão, de escassez, de dor, de aflição. Mas é lá onde se vê Deus. Não somente eu me alegraria porque quero ver Deus no seu poder e na sua fortaleza, como eu já lhe vi no santuário. Davi já tinha visto Deus no santuário, queria ver mais. Desta vez escolheu não o santuário, o deserto.
É muito forte, né? Eu não somente me alegraria porque veria, o termo certo, veria, poderia ver a fortaleza e a glória de Deus, mas também poderia ver o fim dos meus inimigos. Eu também poderia me alegrar porque eu veria o fim dos meus inimigos. E essa glória e a fortaleza são as bênçãos de Deus. É o poder de Deus. São as bênçãos, a manifestação plena de Deus. Então, eu poderia ver o crescimento da tal igreja que eles fecharam. Ou que eles poderiam fechar. O termo certo é esse. Não, eu fui professor de português, por isso aplico bem os termos com verbos bem conjugados. Estou falando condicional porque é uma condição. Não foi feito. Não sei se fariam. E se o fizerem, fazem bem. Porque é o meu desejo. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está... Não, calma, ainda estou a fregar. Calma. Ainda estou a fregar. Por isso, agora para os cadáveres. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por um decreto, o inverso disso, todas as coisas cooperam para o mal daqueles que não amam a Deus. Não amam a Deus porque não foram chamados por um decreto. A carne que os chamou e não o Espírito. A carne que lhes revelou e não o Espírito. Por isso eu falei de muitos companheiros que começaram naquele tempo, receberam a revelação da carne e o sangue. Eles achavam que a paixão pelas almas era muito forte e que eles precisavam abrir igrejas. As intenções foram boas, mas não vincaram porque Deus não estava ali. Deus não estava ali. Eles foram sozinhos. E muitos deles morreram no caminho. Outros estão doentes. Outros perderam tempo a pregar o Evangelho. Deixaram as universidades, não estudaram, deixaram de trabalhar. Agora ficaram velhos. Passaram acima já dos 40, 50 anos, sem nada. Confiaram que estavam a fazer a obra do Senhor. Tomaram a promessa que Deus deu aos chamados por Ele, por um decreto para eles. E disseram, aqueles que, por causa do Evangelho, largaram casas, campos, cidade, mãe, pai, mulher, irmão, filho, vão receber neste tempo presente 100 vezes mais. E no futuro a vida eterna. Mas quais são esses que largaram as casas, campos e parentes? Os que foram chamados por Deus. Não somente foram conhecidos, e foram predestinados, e também chamados. Aqui se aplica chamado para a salvação e chamado para o altar, para a obra. Ok? Eles nem salvos estavam. Porque se estivessem salvos, Deus não permitiria que eles fizessem isso. O Espírito Santo seria o próprio inimigo deles, o opositor. Até poderiam começar, e ele ia lhes envergonhar, e lhes mostrar, não estou nisso. Sai fora, iriam se arrepender, voltariam. Mas nem salvos eram, nem conheciam Deus, nem tinham nascido de novo. E foram correndo para libertar outros, como os prisioneiros foram libertar outros prisioneiros. É o que você está vendo na terra. Não que isso que está há séculos, que é de Deus, não. Isso é do diabo. O facto de demorarem séculos e milênios não significa que é de Deus. Demoraram porque não havia Deus. Agora que veio Deus, olha a punição. Tudo à toa. Chegou a hora de despojar as sinagogas. A verdade triunfou. Como dizem aqui em Angola, o gueto venceu. A igreja que veio do gueto triunfou. A igreja que veio da estalagem venceu no mundo. Aleluia! E eu tomarei o monte da minha casa, da minha santidade, e eu vou colocá-la no cume dos montes, para que todos os povos da terra concorrem a ela,
para buscarem a salvação. Aleluia. É isso que vocês estão a ver. Quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? E vocês vão ver o prumo na mão de Zorobabel e com aclamações dizendo graça, graça, aleluia. Essas mãos começaram esta obra e estas mãos vão completar esta obra. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás arrasado como uma campina, pois não é por força nem por violência, mas sim pela revelação, pelo meu espírito. E eles foram por carne, violência, força. Se esforçaram, usaram a juventude, a intelectualidade, o estudo, a formação teológica, o conhecimento que eles carregavam. Uns começaram a emigrar. Esses já são os mais vivos, né? Não que são vivos diante de Deus, são tolos diante de Deus e vivos diante dos homens. Começaram a emigrar, a fugir para procurar boas condições lá na Europa. Enquanto é cedo, viram, epá, já gastei tanto tempo, gerei filhos, não tenho nada, estive pregando o evangelho 10 anos, 15 anos, epá, ainda não é tarde. O sal pode ainda ficar doce no fim. E começaram a procurar novos territórios, não para pegar evangelho, não. É para ir lá já trabalhar, procurar, fica lá como taxista, vai lá, trabalha lá, sei lá, na loja do Brasil, na América, vai lá na pedreira. Estão a trabalhar, pelo menos, ficou sua história. Um dia, nem quero, se você lhe chama de pastor, vai ficar chateado. Sabia disso? Lhe chama seu pastor. Ele vai falar, não me chama de pastor, né? Lhe chama apóstolo. Vai falar, não faça isso, irmão. Eu não sou apóstolo. Lhe chama profeta. Vai falar, esquece isso. Isso faz parte do passado. Mas nós vincamos. Por quê? Não foi a carne nem o sangue que nos revelaram, mas o Espírito do Pai nos mandou. Vá, homem. Levante os olhos e vede que os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Não dizeis vós que só daqui a 4 meses que vai ter colheita. Os campos já estão maduros. E eu larguei tudo. E eu parti no ano que morreu Savimbi. Aleluia! E eu estive aí na sinagoga dos demônios, na grande Babilônia, filha. E eu me disse, sai da Babilônia. Sai. Vai começar agora a obra. Emi, moi, Ngai, eu? Sim, você. Não, eu não sei falar. Eu não tenho formação teológica. Eu não tenho experiência. Vá, homem! E eu coloco as minhas palavras na tua boca. Tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Onde eu te enviar, tu irás. O que é que estás a ver, Jeremias? Eu vejo uma amendoeira. Viste bem e ela está a crescer, sim. Porquanto eu velo pela minha palavra para cumprir. Jeremias, o que é que estás a ver? Agora estou a ver uma panela a ferver, mas a boca da panela está a olhar para o norte. Viste bem, Jeremias? Sim, do norte eu vou trazer o mal sobre todas as nações. Vou incendiar a terra através da terra do norte. E Deus cumpriu a sua palavra. E Nabucodonosor veio destruir a terra. E ainda tem a terra do norte. A América dos nossos tempos está a agitar a Trump com os tarifaços, como diz o brasileiro. As tarifas do Trump estão a fazer estremecer a terra. Ô terra! É a preparação para o cavalo preto. Ainda não é, mas está a ser preparado o caminho do cavalo preto para falir todas as economias do mundo. E assim, aleluia, vocês verem a mão de Deus operar com todo tipo de sinais e maravilhas. Ou até da boca do peixe tiraremos dinheiro. Do nada vamos multiplicar, vamos transformar, vamos trazer do nada, do nada, do nada. E o povo que se chama pelo nome do Senhor vai fazer proezas nesse tempo. Quer no tempo da espada, quer no tempo da balança, quer no tempo da morte. Ó morte! Assim como fez proeza no tempo da peste. A pestilência foi machucada, maltratada, aleluia, por o homem que está a pregar aqui. Oh, 3 chuveiradas. Pode vir, estamos preparados. Esta é a igreja de Deus vivo. Pode vir a perseguição. Fazem decretos, amarrem, fechem.
e vocês vão ver o que é Deus. Vocês só ouviram falar de Deus, né? Vocês conhecem Deus na história. O Deus que abriu o Mar Vermelho, é só isso que vocês sabem. Dá para até fazer poesias. Boas poesias. Bons poemas para serem recitados em público. A história da igreja. É o livro de Atos, né? Acabei de ler aqui, Paulo que pregava, estava preso dentro da sua casa. Durante 2 anos pregava e ensinava a todos que lhe visitavam, né? Em liberdade, sem impedimento, né? Pode ser uma história, é isso. Se limitar somente em que Paulo passou, é história. Mas eu estou a vos falar que isso tem vida para mim. Não que, aleluia, a vida de Paulo é que está em mim. Não. Eu tenho uma relação pessoal com Deus. Eu não tenho relação pessoal com Deus através de Paulo. Eu não dependo da história. Porque Deus não é história. Deus é um facto. Aleluia. Deus é espírito. O espírito não tem história. História é aquele que tem princípio e tem fim. Deus não tem princípio e não tem fim. Onde é que você ia começar a contar a história de Deus? Me conta aí. Deus entre os humanos, sim. Tem um princípio. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E no princípio. Qual princípio? Da criação, sim. Mas ele não. Oh, aleluia. Glórias ao Filho de Deus. Maranata. Por isso, conhecer a Deus, como diz aí, o meu rapaz é uma garantia. Como diz aí a mulher do quem do meu rapaz, é uma grande garantia. Garantidamente. Como diz aí a obreira, conhecer Deus na sua eficiência e eficaz para operar eficazmente é um algo. Agora ficar na história é uma balela, é confusão. A história mata. Confia na história, vais morrer. Muitos morreram na água porque confiaram na história. Não, Pedro andou em cima das águas. Nós também vamos andar em cima. E morreram. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha. Foram queimados lá. Porque eles tinham história. Não conheciam o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ouviram falar. Tenho ouvido só falar do teu poder. Eu vos trouxe Deus manifesto, não o Deus da história. Aleluia. O Shabbat do Senhor. Deus manifesto. Um Deus que fala. Um Deus que sente, que ouve, que responde, que opera, que faz. Até aqui o Senhor nos ajuda. Amém? Glórias ao Filho de Deus. Valeu a pena, né? Eu vos avisei quando estive no monte. Eles têm paz com vocês, porque ainda não apareceu alguém que tocou em Satanás. Você se lembra, né? Ele diz, os reis da terra têm paz com a igreja, chamam-no até de suas parcelas. Então, Marcela, estás no hospital ou como? Chamam-na de parcelas, parceiras. As nossas parceiras é porque ainda não apareceu alguém que lhes incomodou. E eu disse, eu vim para lhes incomodar e eles vão se tornar vossos inimigos. Eles vão vos odiar, eles vão vos perseguir, a parceria vai acabar. Mesmo vocês sendo seus parceiros, mas como vocês pregam o evangelho, eles vão vos odiar por vingança. Não conseguimos tocar ele, vamos tocar os fracos. Estão a ver a história? Não tocamos o forte, tocamos os fracos. Ontem eu falei nos servos, não dá para ser fraco na terra. Fraco? Não, não dá. No demais, irmãos, fortaleceis no Senhor e no seu poder. Na força do seu poder. Não dá. Olha a fraqueza. Lá na minha língua tem um ditado, Silvio.
A vovó Ndianga Zabitila, a vovó Nemo Ginanga Bantu. Ndianga vovó Zabitila, a Bantu vovó Nemo Ginanga. Ndianga za. Como é que é? Capim Alto em Kikongo. Ndianga Zaleha. Zaleha. Zondianga Zaleha, Kato Ato ao Nemo Ginahaku. Mas Ndianga Zabita. Aurikulo Bantu, Hazolo Nemo Ginanga. Vou explicar. O capim baixo, todo mundo quer pular lá. Mas o alto, todo mundo evita. Não passa lá, mas quer? Procura passar, procurar um outro caminho onde tem capim baixo para pular. Quem viveu no mato sabe o que eu estou falando. Capim alto. Você se enfrentar o capim, vai se alejar. Provoca alergia. Quando está seco. Capim, à noite ou pela manhã. Orvário. Passa no meio do capim, é chuva. Com frio, molhado. Então tem que escapar, tem que fugir, tem que evitar. Tem que procurar outros lugares para você passar. Mas tem capim, é baixa, eu vou pular. Passou. Então os fracos no mundo sofrem. Os crentes são convidados a serem fortes no Senhor. Não há força espiritual senão no Senhor. Existe, é verdade, uma força espiritual do mal. Por isso também os homens do mal se fortalecem no mal. Só que a fortaleza do alto é maior que a fortaleza do baixo. Foram abrir suas sinagogas e muitos deles se fortaleceram no diabo. Agora chegou a hora da vingança. Mas olha, pensei que estou na igreja, né? Estava para indicar já o nome aí atrás. Esta aqui que vocês estão a ver é uma revelação. Por uma revelação foi fundada essa igreja. Quem chocar com ela, chocou com o dono da igreja. E o dono disse: você és a menina dos meus olhos. Quem tocar em você me tocou. E ele repreendeu e proibiu os reis, dizendo: não toquem na minha igreja. Não maltratem o meu povo, os meus profetas. Aleluia. Os meus ungidos. Eles receberam ordem. Por causa deles, a Bíblia diz: Deus castigou reis e nações. Lembrança do profeta Abraão, do profeta Isaac, do profeta Jacó. Sabe o que Deus fez? A própria nação. Deus humilhou reis, matou reis, trouxe pestilências, pragas, guerras, tudo isso. Fome, por causa dos seus profetas. E não pense que eles tocavam. Quando ele permitisse que eles tocassem, era para julgar aquele povo. Como a corça suspira pelas águas. Não toque nos meus profetas. Não maltrates os meus ungidos. Por causa deles, ele repreendeu reis, povos e nações. E a repreensão de Deus é com dureza. É o juízo. Aleluia. É só ver como terminou Labão. Ele que lhe incitou para ajudar Jacó na preparação. Mas depois terminou humilhado, foi julgado. Ficou pobre, o rico ficou pobre. É melhor não teria sido rico do que se tornar rico e depois ficar pobre. Ei! Por isso o rico não aceita. Todo rico que quando perde riqueza prefere morrer.
Não somente as mordomias da riqueza, mas também a vergonha. Porque o rico maltratou muita gente, violou a mulher dos seus trabalhadores, destruiu casamentos. Rico, pecador. E todos os ricos desse mundo são pecadores. Se o mendigo é pecador, quando mais um rico. Humilhou, maltratou, injustiçou, violou, usou dinheiro para comprar a justiça, calou a boca à justiça. Fizeram e desfizeram nos dias da sua vida na terra. Agora imagina, antes de partirem, perde tudo. Eles preferem morrer. Porque ele vai se lembrar dos maltratos que ele infringiu às pessoas. Vai se lembrar da vingança, da vergonha e a perca das mordomias. Prefere morrer. Por isso, Labão teve um fim muito triste. Foi humilhante, né? O poderoso Labão agora estava pobre. O poderoso Faraó agora estava em miséria. O poderoso Egito agora era uma nação qualquer. Não brinque com Deus. Com Deus não se brinca. Por isso o seu nome é Alto Comandante em Chefe. Senhor dos Exércitos. Todo-Poderoso. Ok? Deus Altíssimo. Sublime. O Eu Sou. Eu sou! E ninguém pode responder quando ele falar que possa dizer eu também sou. Vai lhe fulminar, vai lhe machucar na hora. E vai lhe perguntar, e agora? Primeiro, antes de lhe matar, vai lhe humilhar. Sei que vocês estão à espera que eu louvo, né? Não, mas outro dia só. Até ali já louvei. Você toquei viola. Aleluia. Tem alguém que está no hospital, não? Não apareceu nenhuma mensagem aí de alguém que está andando nos hospitais, aí no Brasil, Irmã Brandão? Nada? Marcela? Sei que não. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Salvador. Amém. Alguém está doente entre vocês? Eis aqui o presbítero da igreja. Giovanni JB. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Giovanni, thank you. Aleluia. Você que está doente, coloca a mão no coração. Todos estão doentes que estão a me ouvir agora. E os que não estão a me ouvir, mas estão a ser intercedidos, recebam a cura agora. Breno Natalice, estás no hospital? Todos que estão a me ouvir aí, os que não me ouvirem, sejam curados nesse hospital. Natalice, em nome de Jesus Cristo, recebam a cura todos que estão doentes. E vocês que estão a interceder por pessoas que estão doentes, eu mando minha palavra. E a minha palavra cura essas pessoas todas. Recebam cura. Em nome de Jesus. Sejam todos curados pelo poder que há no sangue. O sangue do Filho de Deus. Os intercedidos por vocês também começam a receber a cura. Os que estão em hemorragia, para. Sangramento, para. Dores, param.
mioma desaparece, câncer vai embora, tensão alta, abaixa-te, abaixa, sobe, depressão sai, perturbação sai, pressão sai, o paralítico levanta-te e anda, o surdo começa a ouvir, oh, o mundo fala a Jesus, glórias ao Rei Jesus Cristo, aleluia, os quistos desaparecem, a esterilidade sai em potência, qualquer que seja o teu nome, há um nome que está acima de todos os nomes, não há dor do estômago, não há nada, pois a história deixou de ser história, porque são factos. Aleluia. E eles todos eram curados, e eu digo a vós também, todos sejam curados agora, não somente os que me ouvem e os vossos intercedidos, sejam todos curados, para a glória de Jesus. Digam amém, digam aleluia, digam bendito seja o Filho de Deus. Começa a fazer teste agora. Não há diabetes, não há nada. Não há açúcar no sangue, não há nada. Não há pressão, não há nada. Não há coração acelerado, não há nada. Não há tala, não há nada. As talas são desfeitas. Covid é destruído. Paludismo é destruído. A tuberculose é destruída. Sim, asma. Você que tinha asma, respira fundo agora. Já não tens mais asma. Teu coração ou então teus pulmões são novos. Eu te dou um novo órgão. Você que tem órgãos falidos como rins, um coração falido. Assim como eu fiz com aquele homem que só tinha 30% de funcionalidade do seu coração. O angolano que foi para a África do Sul e rachou a graça a partir de Angola. Deixou o Elias de Angola. E eu lhe curei e os médicos não estão a entender nada. E não fez nem a tal cirurgia, nem nada, nem tal medicação. Lhe mandaram voltar para casa. E disseram, se quiser voltar, vem, para vir fazer controle, mas que tu estás bem. 30% somente, agora 100%, aleluia, de vitalidade. E tu também te mando esse órgão agora. Receba um órgão restaurado, um órgão novo, 100%. Os teus rins, coração, os teus olhos, os pulmões, pâncreas, até os que foram amputados, eu devolvo um novo pâncreas, um novo órgão, em nome de Jesus Cristo. Glórias ao Rei Jesus, o Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Faz teste. Faz o que você não conseguia fazer. E você vai ver que já foste curado. Hã?